Olá, no vídeo de hoje a gente vai tratar mais uma vez de outro tema muito recorrente às pessoas quando chegam aqui no nosso escritório procurando ajuda ou consultoria. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do advogado dentro do processo criminal. Acompanha comigo que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. É muito comum aqui no escritório a gente receber pessoas, familiares, de pessoas que foram presas, detidas, ou que estão respondendo a algum tipo de inquérito ou processo criminal por algum ato ilícito que tenham cometido ou que estejam sendo acusadas de cometer. Então muitas vezes os parentes chegam aqui sem muita informação, sem saber para onde vai, o que fazer, como agir. Bom, então o que a gente sempre esclarece aqui? O mais importante é que todas as vezes em que houver alguma situação criminal, procure um advogado. A Defensoria Pública faz um excelente trabalho, tem ótimos profissionais, mas infelizmente nós vivemos num país em que a demanda é muito maior do que a quantidade de defensores públicos que existem. Então o advogado ele sempre pode demandar mais recursos, mais atenção e mais condições de agir melhor, de atuar melhor, no seu caso, um defensor público. Com todo respeito ao trabalho da defensoria, mas a realidade é essa. Quando você vai procurar um advogado, tente passar o máximo possível de informações. Algumas vezes você vai receber informações que são boatos. É alguém que falou, alguém que disse, fulano disse que era assim, Beltrano disse que funcionava dessa forma. Bom, o papel do advogado, primeiramente, é ouvir tudo que você tem a dizer, todas as informações que chegarem a ele inicialmente, e pessoalmente ir atrás das informações oficiais. Então, quando a pessoa foi detida, quando ela foi presa e não teve nenhum processo criminal antes, o que acontece na maioria das vezes? Foi algum flagrante, foi alguma denúncia anônima, foi alguma situação urgente que proporcionou com que ele fosse preso ou detido. E aí o que vai acontecer? A Delegacia de Polícia Civil vai abrir uma investigação, vai abrir um inquérito. Então, dentro desse procedimento, que ainda não é um processo, porque processo é só quando você tem o juiz atuando como autoridade nessa situação, a autoridade, nesses casos, na investigação policial, é do delegado de polícia. É o que nós chamamos, pelo Código de Processo Civil, de inquérito. Na fase do inquérito, a polícia vai atrás de todas as provas, vai atrás de todos os objetos, de todos os fatos e versões, para que a polícia estabeleça se vale ou não mandar isso daí, toda essa situação, para o Ministério Público abrir o processo. Então, em alguns casos, é necessário que alguém preste uma queixa, e em outros casos, não é necessário que alguém preste uma queixa. Então, em os crimes geralmente mais graves, ou os crimes que não envolvem questão sexual, pode acontecer da polícia tomar a atitude de prender, de começar um inquérito de ofício, por ter ouvido dizer, por ter presenciado que determinado crime cometeu, e aí atua. Não é necessariamente alguém que denunciou, alguém que abriu um boletim de ocorrência, não. Então a polícia vai fazer o trabalho dela e nós, advogados, vamos fazer o nosso trabalho, que é buscar todos os elementos para que a gente possa defender bem o nosso cliente. Veja, não é porque você está sendo alvo de uma investigação policial que você é necessariamente culpado daquilo que você está sendo investigado. Mas são inúmeras situações que nós vemos todos os dias em que as pessoas às vezes são inocentes, mas passam por esse procedimento. E isso, pessoal, infelizmente, é natural, é normal, porque a polícia ela tem que fazer o trabalho dela, investigar, e as pessoas muitas vezes se veem numa situação de ter que se defender de algo que não cometeu, infelizmente. Mas então, o advogado vai lá, vai na delegacia, procura conhecer do inquérito, conversa com o agente responsável, conversa com o delegado responsável, analisa todas as provas. Se o cliente estiver preso, vamos analisar essa prisão, se essa prisão é devida, se não é devida, faz-se o pedido de fiança para o delegado, pode ser feito pedido de fiança para o juiz. Cada caso é um caso, por isso é importante a atuação de um advogado, para que ele realmente entenda, consiga analisar em todos os aspectos. Veja, o direito criminal ele é o direito mais pesado, por assim dizer, porque ele vai lidar com a coisa mais importante, né, que é a nossa liberdade.
Então, é muito importante que o advogado tenha uma noção geral de todo o processo, de todas as situações, do começo do inquérito até o final, lá na execução penal, de como ele vai poder atuar. Então, o advogado ele atua do começo, desde o inquérito, até depois da sentença, depois de transitado o julgado, cumprimento de pena, se for o caso, né? Então, fez-se o inquérito, o advogado vai atuar ali na defesa do cliente. Pode ser que se abra um processo para realmente processar e condenar a pessoa. Enquanto não há condenação, toda prisão é uma prisão temporária. Ela pode ser uma prisão preventiva, ela pode ser uma prisão por N motivos, que a gente depois, em outros artigos e outros vídeos, a gente pode explicar melhor. Mas na prática, você vai ter só a prisão definitiva depois do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Você já ouviu tanto falar isso, né? É quando o processo saiu daqui do juiz de primeira instância, já foi para o juiz de segunda, já foi para o STJ, já foi para o STF, já andou para lá e para cá, trânsito, né? E em julgado, ou seja, não tem mais aonde ele transitar, não tem mais para onde ele ir, não vai nem para cima nem para baixo. Então transitou em julgado, ou seja, ali não tem mais recurso, tem que cumprir e acabou. Então isso é o que a gente chama de transitado em julgado. Então até lá são prisões preventivas, são situações que estão se provando ainda, os fatos, as provas, vão se ouvir tudo. No caso, por exemplo, do tribunal do júri, que analisa quando o réu, né, a pessoa que está sendo acusada de cometer um crime, comete um crime doloso contra a vida, ou seja, matou alguém com intenção de matar, aí vai para o tribunal do júri julgar. Então o tribunal do júri tem toda uma dinâmica para ele, mas o advogado também tem que, de preferência, atuar desde o começo. Quanto antes o advogado estiver atuando na defesa do seu cliente, melhor ele consegue ver todo esse panorama e trabalhar para que o cliente tenha um julgamento justo. Veja, não é todo mundo que o advogado consegue libertar, né? Se a pessoa realmente cometeu o crime, se o Ministério Público faz o trabalho dele correto, a polícia faz o trabalho dele correto, cabe ao advogado que procurar garantir sempre um julgamento justo, a pena mais justa, o tratamento mais justo, a execução mais justa. Então você tem todo o trabalho pré-julgamento, durante o julgamento e depois do julgamento. Então o advogado ele atua quando até o primeiro julgamento, depois pode ser necessário ele atuar no recurso ou vários recursos, também trabalhando na defesa do seu cliente, e mesmo após, vencendo ou perdendo, ainda haverá muito trabalho para o advogado. Ele vai trabalhar na execução daquela sentença, se o cliente vai preso ou se o cliente vai solto, todas elas o advogado vai trabalhar. Se vai ter alguma repercussão civil, se teve algum dano envolvido, se teve alguma indenização para pagar, se tem a questão, por exemplo, do réu estar preso, e aí você tem, muitas vezes, o auxílio previdenciário, né? O auxílio reclusão. Então, tudo isso o advogado tem que estar com a sua equipe, com a sua estrutura, pronto para atuar na defesa do seu cliente. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e contem com a gente, se inscreva aí no canal, se inscreve na nossa newsletter. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.